tô louca de vontade de te mostrar esse open house já tem tempo. É o apartamento da Socorro. O marido dela é diplomata. Eu vou encontrar com ela e com a Manu. Eu as conheci pela Maison Singular, que é de onde é este brinco e diversos outros brincos que eu tenho de pérolas. E a Socorro vem de uma família de diplomatas, casou com um diplomata. Então eu já sei que muito da história desse apartamento passa por vários países. Sabe aquele lugar com história? Eu tenho certeza que é isso que a gente vai encontrar aqui. Vamos lá, vou te mostrar. Vamos lá? Eu tô animadíssima para esse open house, porque eu tenho certeza que a gente vai ter muita história. História de vários países, várias cidades. A Socorro, ela carrega toda essa bagagem em todos os cômodos do apartamento. Já sei um pouquinho que a Manu já me contou e vamos lá. Acho que vai ser bem interessante. Olá! Tudo bem, Socorro? Um prazer. Prazer pessoalmente. Seja porque eu acompanho lá. É igual. Nem acredito. A gente não. É muito engraçado porque eu acho que a gente se conheceu pessoalmente. Seja bem-vinda. Obrigada. Você desculpa qualquer coisa porque a gente tá daqui a 2 meses, 3 meses. Se mudando. Gente, e essa iluminação? É que eu botei luz porque é meio escuro por causa do outro prédio. Então eu botei luz para você poder filmar. Nossa, mas eu tô achando a luz natural maravilhosa. O apartamento de Genópolis é assim. Esse apartamento a gente pegou, porque a gente foi morar em Brasília. Ficamos 2 anos. Vem cá, Manu, vem cá. 2 anos. O apartamento em Brasília era bárbaro. Bárbaro. Porque era todo com espelhos, então os quadros pareciam que estavam flutuando. O apartamento era do Banco do Brasil, para a diretoria do Banco do Brasil. Eu deixei minha casa alugada, eu não queria ir lá porque era muito grande para mim e para o Raimundo, então consegui esse apartamento que qual é o problema da gente? A gente vive mudando de lugar e nosso mundo está aqui dentro. A casa da gente é tudo. O contenedor, você não tem outra coisa. Eu nasci assim, meu pai era diplomata, casei com um diplomata. Como que vocês se conheceram? No Clube das Nações. Eu nasci em Porto Alegre, numa festa que ele estava dormindo e eu vinha com 2 latinhas de cerveja esbarrando os pés dele. E aí eu olhei assim, oi, desculpa. E 2 ou 3 dias depois eu estava no clube, na hora do almoço, ele jogava tênis. Então eu fui no bar pegar uma água, alguma coisa assim, de repente ele me olhou assim, ele disse, oi, tudo bem? Ah, você é o cara que eu esbarrei ontem, não sei o quê. Foi assim que a gente se conheceu. Então, desde sempre, a vida é mudança. Eu nasci em Porto Alegre, tá? Meu pai era o cônsul geral em Porto Alegre. Eu ia nascer no Uruguai. No dia que eu nasci, minha mãe ficou subindo e descendo aquela rua dos moinhos de vento. Nascer. E eu nasci, não tinha roupa para vestir. Minha roupa foi com o avião, porque o Rubens Berto era muito amigo dos meus pais. Levou a roupa e minha mãe ia chegar toda vestida para subir no avião. Tava com um barrigão. Nasci. E depois de 15 dias, uma coisa assim, eu fui lá para Montevidéu. E a minha família tem um pedaço que é brasileiro. E daí quanto tempo? Bom, e daí depois de Montevidéu? Eu morei na minha vida em Montevidéu. De pequena eu morei depois que eu tinha uns 2 anos, 3 anos, até os 7 anos. Meu pai foi para a França, foi para o Chile. Voltei na adolescência, fiquei 2 anos, 3 anos, vim para aqui. Aí conheci meu marido, me casei e o Raimundo serviu 2 vezes no Uruguai, onde nasceu o Fernando, meu primeiro filho. Olha! E depois com eles pequenos, eu levei eles para lá, eu pedi para lá para eles conhecerem a minha família, porque eu não tinha família aqui. Agora, você morou aonde? Eu morei em Brasília, eu morei no Uruguai, morei 5 anos lá. Eu morei no Canadá, em Montreal, fiz faculdade lá e eu morei em Washington DC, que eu fui alfabetizada em inglês. Gente, que demais! Agora, deixa eu te explicar. Essa casa
por exemplo, você vê que tem muita coisa parecida. Eu queria forrar isso de outra cor. Aqui está isso aqui, porque isso vai proteger da vai parede. proteger. Antigamente ele devia estar... Exatamente. E não tirei, porque para tirar tem que usar E um negócio. Não, eu sou machuca, né? restauradora. Então você fazer tudo isso. Jura? Depois eu vou te contar meu currículo. Eu Aí que falei isso acontece? essa hora. Aí que acontece? Simplesmente, como os móveis eu tenho que reutilizar, inclusive, agora eu não encontrei porque já estou empacotando as coisas. Eu tenho um negocinho, aconselho a todo mundo ter. Todas as coisas que eu tenho, todos os sofás, a cor da parede, tudo, tenho folhinhas e grampeio. Então, quando eu vou comprar uma coisa para aderir ao ambiente, eu levo toda a minha paleta de cores, mas não é paleta de cores, não, eu pego um pedacinho do pano, um pedacinho, por exemplo, esses marabus Genial, que estão aqui, isso. Ajuda super. ó. Aqui, esses marabus que estão aqui, você vê que combina com tudo. Olha. Porque é feito tudo, por exemplo, aqueles sofás. Isso é da sala de televisão, esse sofá. Tá aqui por um acaso. Que a Por gente quê? precisou. Porque não cabia para entrar dentro dos quartos. Porque eu tenho muita coisa. Essa coisa aqui estava com outra parede. A minha casa na Romênia era laranja por dentro. Eu vou te gente mostrar tem fotos. fotos, né? Porque Jura? botaram até na revista. É uma Essa aqui eu não galeria fiz nada. Lucila, eu não fiz nada. Inclusive, você vai ver que tem lugares que tem marquinha dos pregos ainda. Mas quanto tempo? Gente, Olha aqui. meu Minha mãe que desenhou. Deus! Essa mesa é ela que desenhou. Que lindo! Essa mesa é maravilhosa. Eu que fiz isso aí, ferro. E eu pintei o ferro. Legal, né? Não, Olha ela é aqui. linda. Olha aqui como era linda a minha casa. Ó, aqui Ó, que ela essa é a começa. sala. Essa é a sala de baixo. Era de cor. Gente. E você vê os mesmos móveis. Tudo. E tudo combina O laranja também. era laranja Hermès. Não, Peraí, aqui aqui, não. começa aqui. Incrível. Esse é- Olha o aparador. Aparador, esses Olha, móveis, essas Ó, o mesas, sofá. o tapete era da Ó, embaixada, tava na parede. porque essa embaixada não tinha nada. Eu tinha que Ó, levar ela era tudo. assim, ó. Ela Assim era entrava uma- aí Meu Deus, ela era vazia. agora Vazia, era estante, você vai exatamente. virar. E aí eu botei esse tapete, assim, eu tinha que fazer uma Olha a embaixada. estante que ela fez. Não acredito. Ficou Tá legal, vendo? né? Maravilhoso. Aqui Isso era a coisa. sala de jantar. Pintei a porta de verde, isso era o negócio de trás. Isso, que ano? Isso. Em 2013. Você, para trabalhar com restauração, você tem que ter muito conhecimento de pintura. E eu não tinha, então eu tive novamente, Glaucia, eu preciso da tua ajuda. Então tinha uma mulher que era dificílimo trabalhar com ela, que se chama Joy Lack, acho que ela se chamava. E ela era uma especialista em cores. Ela era uma das pioneiras de um sistema que se chama Munsell que diz, que você aprende técnicas de cores. É um senhor que é alemão, que ele aprendeu pegou as cores, você tem na cor brilho e tom, e ele separou, acho que a tabela dele, quase comprei a tabela, na época era caríssima, eu não quis comprar, porque eu disse assim, não, eu não vou só trabalhar com isso. 13 mil e poucas cores, então você, com a cor e com o negócio, por exemplo, chega nesse ambiente, você diz assim, eu quero botar um laranja. O cara, você pega pelos tons que você tem aqui dentro, você pega e você consegue exatamente fazer os tons de laranja, os tons dos verdes que você entram. quer. Que entra. E às vezes em decoração, você só precisa. Você pega uma almofada, Olha, isso é maravilhoso. você só precisa trocar isto aqui e trocar a parede, você tem um ambiente totalmente diferente. Totalmente diferente. Foi assim que ela começou. Então, o que a casa acontece? Eu cor. fui lá e um dos testes que tivemos que fazer, que ficava na Skyline, que era um bosque, ficava a casa no meio do bosque, ela aceitava 7, 8 alunos, nós comíamos lá, dormíamos lá durante uma semana, de manhã, de tarde, de noite, era color. Então, a última prova foi a seguinte, ela pegou uma mesa gigante, uma das cores mais difíceis de você combinar. Qual? É off-white e o bege. Por quê? Porque acontece, você nunca botou uma roupa, dois coisas, você tem que botar um cinto no meio Aham. e é bege. Por quê? Não. Porque um bege com outro, um parece sujo
e outro parece limpo. Olha! Por exemplo, quando você vai pintar uma parede, eu vou dar o conselho o seguinte, quando você for pintar o teto da sua casa, Ela sempre faz isso lá em casa. que é o teto da sua casa, você vê a cor de cada, como você coloca branco, você coloca uma gota, pega o pincel, uma gota, você mexe, fica exatamente branco, mas fica aquela cor. Você não entrou em ambientes e que você diz assim, poxa, eu estou me sentindo como se fosse envolta com a cor, é por causa disso. Porque você, e outra você entra, por exemplo, a sala é verde, e você entra e o teto te chama a atenção. Que tá tipo... Exato, te chama a atenção, você diz, que branco, que teto, as portas... Porque aquilo é o branco puro, o branco por essência, ou branco com um pouquinho, mas não é a cor que existe na parede. Então, é a cor da parede, eu dou uma misturadinha no branco do teto. Mas uma gota. E aqui no Olha! outro, você, por exemplo, olha as cores que eu tenho aqui. Não, porque eu fiquei impressionada que aqui é um laranja. Laranja, e repara, é branco, mas não está te incomodando. Não. Isso, olha. Ó, branco com branco, olha aqui. Verde, não Tá. tá te incomodando, não tá saindo. Tá branco, mas porque, tá sim, é, exato. é muito... Tem uma sutileza. conversa Não, muito... você não vê, Olha. você não vê, tá vendo? E aqui, deixa eu ver. Tá vendo que aqui parece tudo, mas não é assim. Agora, peraí. Por fora, foi que eu coloquei nas meialuras, para que para dentro não ficasse uma coisa tão pesada. Então, tudo você faz. Todas as minhas casas eu faço isso, todas. Olha! Então, você vê branco... Nunca tinha ouvido Pois falar, é, olha. isso foi a mulher que me ensinou. Outra coisa, você entra num ambiente, vem cá. Olha para essa parede aqui. Entrefecha os olhos. Entrefecha os olhos. Tá. Tá? Tô filmando Então, a já. parede, É. tá? Tudo flui, né? Você não tem a sensação que parou. Se você colocar uma cor neste ambiente, que a cor sobressai, a cor tá errada. Entendeu? Teu olho tem que fazer assim. Tem que, tipo, tudo E combinado. você tem que sempre na decoração, se você tiver um vermelho aqui, aqui tem um vermelho, aqui tem um vermelho, você vai passando, lá tem um vermelho, porque teu olho faz assim, o olho da gente faz assim, tá? Então, para que não fique uma coisa que sobressaia. Sobressaiu, Tá errado. Tá errado. Essa mesa é ferro. E eu fiz o negócio como se imitando um pouco como se fosse aço, mas é ferro comum. Então a pintura A lembra pintura, aço. exatamente. Olha. Exatamente. Por exemplo, demais. eu branqueava os pisos, mas eu vou contar a você. Eu vou te trazer agora uma coisa que é a maior joia que eu tenho nessa casa. Um livro que se chama Enciclopédia de la Restauración. É um argentino que fez uma enciclopédia deste tamanho com todas as receitas. Todas. Para fazer tudo. Você diz branqueamento de piso. Então, ele te ensina tudo por fase, como fazer. E o que você não consegue, porque no museu eu tive que aprender um pouco de química. E o que você não conseguia fazer, por exemplo, para branquear os pisos, eu branqueava, por exemplo, tinha coisa que você dizia que tinha 100 anos. Mentira. Era tudo feito fake. Por quê? Por que você descobre se uma coisa é de verdade ou de mentira? Pelo peso. Porque a madeira, quando perde... quando muito velha, a madeira não pesa nada. Olha aqui. Gente, Pega eu tô o peso aprendendo disso, muita coisa. Pega o peso disso. Isso é muito Pega, antigo. olha. Não pesa nada. Nada, parece Porque uma pluma. perde a água. Então, como é que eu fazia? Gente. Você quer a receita? Eu dou para elas. Olha. Ela tá em obra, só pra... Bom, então você vai fazer o seguinte. Você vai comprar aquelas tábuas de demolição. Aquelas que usam, horrorosas. Porque eu acho que é o mais simples. Em vez de você gastar em madeira cara. Você pega as tábuas. Você pega o cloro de piscina, aquele cloro granulado. Você tem que botar uma máscara, evidentemente. Pega um pouquinho de água, pega cal vivo, e você coloca a madeira, você arranha toda a madeira com aquelas escovas. Você pega aquilo lá, joga em cima, você tem que fazer. Coloca no sol, tá? Deixa no sol. Aí de um lado, de outro, faz umas 4 ou 5 vezes. Depois que deixou bem no sol, você simplesmente... Você passa água, deixa secar, você pega a cera de sapatos, nuggets, você passa em cima as vigas da minha casa em Brasília. Eu tenho aquelas portas todas antigas, mas as vigas,
que eu fiz? Eu fiz a viga de cimento, comprei aquelas tábuas, fiz aquilo lá, revesti e fiz os tarugos, os pedacinhos de madeira, parece que são dormentes. Esse é o livro. Olha. Nossa, tá bem cuidado. Tá vendo? Ó. É uma bíblia. Ó. Mesa, aquele telado de resina, olha. Curtido para becerro, aqui está curtindo couro. Tá. Então, todas as receitas, olha aqui. Olha isso! Eu mandei vir. Não, é da Argentina, cara. Era o maior restaurador que tinha para essas coisas. Tudo. Deus. Branqueamento de madeira, tudo tá aqui, todas as receitas. Mas tem umas Maravilhoso isso! Tem umas receitas que você não consegue alguns materiais porque você, como não tem permissão para ter. Então, por exemplo, o cloro que eu usei de piscina, que aquele cloro granulado, é porque eu não consegui outra coisa. Então, eu fui tentando. Sim. Mas fica perfeito. Perfeito. Aqui, por exemplo, esse móvel. Gente, esse piso. Esse piso é de um negócio, tá vendo? Esse móvel era um móvel comum e silvestre, tá? Aqui estava pintado, arranquei tudo e depois passei cera de sapato, tudo isso. E aqui botei isso, mas eu não gostei ainda disso, tá? Mas eu uso esse móvel para burro. Guarda um monte de coisa. Porque Monte minha mãe de sempre coisa. diz que armário e móvel... Em casa você vai... O que mais tenho é cômodas e coisas que possam ser utilizadas em vários ambientes. Por quê? Porque, primeiro, a maioria das casas que você vai se mudar não tem armários. Quando eu morei na Alemanha, não tinha armário na casa. Agora, vendo? e essa mesa? Essa mesa é uma mesa que é um design como que se chama? De um design que está no museu, de uma peça, de um cara aí, já nem me lembro mais, compramos na Alemanha, tá? E o que acontece? Por que eu fiz de vidro e coisa? Porque quando a gente viaja, a gente tem uma cubagem, então o vidro fica assim, uma mesa inteira. Essas cadeiras são Dom João V, não tem um prego dentro, repara. Olha! E elas que acontecem? Elas vão uma por uma encaixotadas. É muito igual que essa lâmpada atrás de você. Essa lâmpada é Art Deco. Linda. Só que da última me quebraram, esse negócio ficou torto. Na última A viagem. mudança é assim. Ai, você gente, qual vai ser o... Não, e tem muita, estrago. Lucila, tem muita coisa que eu não tenho aqui. Eu tenho uma coleção de Companhia das Índias. E aonde que tá? Tá guardando no armário. Eu preciso de apartamento. Eu vim aqui, pandemia. eu pintei essa parede e não pintei mais nada, porque eu tinha acabado de reformar todo o outro apartamento que eu te falei em Brasília, que era lindo, mas acontece que estava tudo caindo aos pedaços. Aí fui não te terminei, porque eu fiz muita coisa já. Eu fui como a Manuela queria ter uma saia étnica, e eu fui para a Romênia. Eu estava em Montreal. Ela estava em Montreal e nós tínhamos a esposa de um diplomata, que o diplomata se enlouqueceu com uma romena e largou ela com a filha e a filhinha e ela estavam em processo de separação e ela ficou muito deprimida. Então, final de semana, ele sumia com a outra, já estava estabelecido. Bom, pois é. E aí ela não podia sair por causa da escola da filha, aquele negócio todo. Bom, o que aconteceu? Aí eu levava ela para casa e aí disse assim, bom, vamos fazer uma saia para Manuela com a saia. Você quer que eu pegue a saia? A saia é toda de passamanaria. Você trouxe? Não, tem a sua aí que a gente pode mostrar. Tá. É toda de passamanaria, né? A minha primeira, ela era em tons vermelho com preto. E aí eu lembro que a base você fez em seda, não foi, mãe? Sim, traz a saia que eu mostro aí. O que aconteceu? Eu comecei a bordar. Só porque o problema para montar a saia, eu não sabia, eu só sei costurar a mão, não consigo costurar a máquina. Então, o que eu fiz? Eu pegava as passamanerias, bordava cada passamaneria, depois ia juntando uma com uma com... Vendi 500 saias, né? Meu Deus! Foi um maior sucesso a saia. Só que acontece que eu tenho que arranjar alguém, até hoje me pede as benditas saias, e todas diferentes. E para mim, eu adorava, porque eu fazia um negócio de cores. Então, você me indicou uma saia roxa. Então, eu fazia. Tenho até as coisas pequenininhas da saia que eu fazia as amostras e montava.
Meu Não, esse aqui, Deus. não, esse eu tô Essa é arrumando. uma, ela Esse tá eu tô arrumando. agora. Tô crescendo a saia. Gente! Não, mas por um. Ai, peraí. Eu tô impressionada. Lindo, né? O meu é É vermelho. maravilhoso. Aí minha mãe fez, tipo, 100 dessas. Aí tinha de verde, vermelho, bege, nude. Eu entendi. Mara- Agora eu entendi o que a tua mãe falou, que ela fazia esse exercício das cores. Tá vendo? Gente, que linda! Lindo, né? Olha aqui. Ela vai ficar longa. Porque para ficar mais longa. Eu esqueci que tinha as bolsas assim. Esse é o Olha fundo. só. Essa é tipo a minha. Essa Gente. foi a primeira. Mais Aí ou a menos. fiz e a Manuela foi pra coisa pessoal passar. Tá vendo que coisa mais legal? E ela é bordada. Tudo, cada passamaneria Uma bordada. bordada em cima da outra. às Olha vezes. aqui. Gente, mas que maravilhosa. Aí tem Viu? diferentes cores. Essa que eu prefiro. Eu prefiro por causa das borboletas. Ah, Tá vendo? Eu compro bordar borboleta, crio tudo aqui, vou fazendo uma por uma os negocinhos. Tem coisas, às vezes, que tem um significado para você. A cada objeto, por exemplo, isso é um dente de vaca. Jura? É, e um abridor de garrafa. Um dente de vaca? Um dente de vaca. Eu achei o máximo como a gente tem que fazer. Os copos. Por que tem copos diferentes? Porque eu ia nos leilões e você sempre encontra gente que tem copos 4, 5. É. E tudo isso são copos. Isso é bacará. Olha. Tá vendo? Esse aqui é Saint Louis e todos os copos. Esse Tem. aqui é Art Deco. E eu Lindo uso. esse. Eu uso. Quando vem meus amigos, botam um balde aqui, todo mundo se serve daqui dentro. Porque a casa não é para aquele negócio e fica uma coisa muito mais intimista, entendeu? E única, né? E Quer única. dizer, Exatamente. essa composição você vai ter Exatamente. aqui. E me conta a história. É bom, esse quadro, isso aqui sabe o que é? Um plexiglass. Isso não é um vitrô. Olha como é. Olha. Eu fui morar em Montreal, num hotel que era do século XVIII. O apartamento era como era em cima, o último andar do hotel, e ainda eu tinha um top roof. E morava um casal, ele era médico e ele era decorador. E eu via Notre Dame de um lado e do outro lado, sabe aquele negócio quadrado que você vê aquelas escadarias todas de ferro, como se fosse nos Estados Unidos? E o cara tinha uma biblioteca maravilhosa e era como se fosse um sistema de vagão de trem, como se fosse uma casa do século XVIII, só que estava tudo moderno. A lareira era todo do século XVIII, você apertava um botão e acendia a lareira. Que incrível! Era o máximo. E aí, o que acontece? Entre uma sala e outra, você tinha, chegava, entrava, depois tinha um quarto, outro quarto, e você entrava num corredor. Maravilhoso. Aí você chegava, tinha uma biblioteca com fumoir, não sei o quê, e aí você tinha uma janela, mas logo em seguida você chegava no salão, que era 3 vezes isso aqui. Era maravilhoso. E aí, o que ele fez? Para não ficar um negócio discordante entre um salão e outro, ele pendurou isso aqui, que parecia como se fosse um vitrô. E esse cara é um cara muito importante, mas não é um vitrô, é um plexiglass, que é um acrílico, ele botou moldura. E quando eu saí do apartamento, que eles venderam o apartamento para um designer aí famosíssimo, que inclusive nós ficamos amigos, não sei o que, mas não vou falar, porque de repente você não deve Longa falar. história. Não, e uma longa história, e segundo, que você não deve falar desde... Bom, Não, eu falo de tudo, e né? aí o Patrick me disse, Socorro, você não quer pegar nada do apartamento, os abajures, né? Que eu estava vendido, não sei o quê. E eu fiquei morando com um designer ao lado, só que eu fiquei no apartamento, ele ficou no negócio, ficamos muito amigos. Aí simplesmente eu falei assim, a única coisa que eu achei o máximo e que eu quero não é pelo valor, é porque eu achei divertido, é isso. E em Bucareste eu coloquei numa escada que dava para a parte íntima, que eu pintei a porta como se fosse, você viu, de lilás escuro. E você subia pela escada e coisa, e você pegava para não olhar para fora, você tinha isso encaixado na janela. Olha, que demais! E em Brasília eu tinha ele pendurado no espelho. A sala tinha um espelho gigante, era lindo. Não tem nenhuma foto? Eu tenho fotos no meu Instagram, eu vou mostrar pra ela. Tá. E aí eu coloquei o negócio lá pendurado, que eu achei divertido.
Não, é demais. E quando a gente entra, já vê. E esse lustre, esse Bom, abajur é lindo Esse também. abajur é italiano do negócio de design. Nossa, A cúpula se foi. E aí eu mandei fazer a cúpula. E aqui você vê que tem a bandeja, as coisas. Todas essas garrafas eu não comprei caras, por quê? Porque ninguém mais usa, mas antigamente você usava. Não precisava mostrar a marca do whisky. Eu gosto assim. É acho que verdade. fica muito mais bonito. Fica. Inclusive, isso aqui é prata, esses outros são... Agora, aqui nessa casa eu fiz tudo muito rapidinho, entendeu? Não deu muito tempo. Depois, essa cômoda está comigo há anos. Ai, essa cômoda é tão Comprei essa linda. cômoda, as primeiras coisas que eu comprei foi essa cômoda. Depois, isso que é bonito, vem cá. Esses aqui são feitos de papier mâché. Eles foram comprados no Uruguai. Meu Deus, e eu jurava que era... E pertencia, sabe aonde? Ao Palácio Proibido. Porque quando o Uruguai era a Suíça da América, eles compravam, iam para a Europa e os europeus estavam falidos. Então, comprava. Isso aqui veio para um antiquário que tinha, se chamava Subia, e ele me disse, e eu gostei, são full. Tem muitos antiquários. E full. Tem? E essas coisas eram do palácio lá, não sei de que lugar. Se o governo chinês vê isso, bom. E aqui eu fiz uma pequena coleção. Ai, tá vendo? gente, tá tão lindo. Isso aqui é Chardin. Esse é o Schneider, eu mesmo. Só que quando ele fazia um vaso, ele assinava. Então, esse é assinado por ele. Agora, por que eu gosto dos vidros? Porque cada cor que tem aqui, ele tem que amassar e cobrir as outras. Vai pro fogo, vai pro fogo, vai pro fogo. Então, a cada cor é uma pintura, é um forno diferente, tá vendo? Olha. Tá vendo? E embaixo, só isso. Esse aqui não é de verdade, esse é fake. Esse é galê e foi comprado na Romênia. Por quê? Porque a Romênia é o único país do mundo onde você tem direito a fazer estilo galê, tá? Porque o rumeno casou, a filha do galê casou com o rumeno, ou ao contrário, a filha do galê casou com... Jura? Mas como é que você sabe que não é? Porque é assinado, esse é galê, de verdade. E o preço? Ah, sim. Ah, mas aí diz aqui Tá assinado. aqui assinado, tá assinado. Tá ali, aqui, ó. Aqui. Aqui. Ah, nossa. Tá bem E discreto. esse, Nossa. tá, É esse lindo, é galê. Esse é Richard, esse é engraçado, são todos franceses. Esse é Richard. Que linda. Tá vendo? E você tem que botar luz dentro. Luz dentro, né? Só que eu aqui não fiz. Agora, esse é o alemão, Müllenheim & Frère. Tá vendo? E outra coisa que eu tenho é Laliques, eu gosto de Laliques. Eu tinha um maravilhoso, mas eu vendi. Ai, eu achei que tinha quebrado. Eu já fiquei... Era Coupe Madagascar, era preto, cheio de cabeça de macaco. Mas acontece que me ofereceram uma fortuna para vender algum negócio e segundo cada viagem que eu faço... o estresse para levar. Olha, Isso que eu tava pensando. esse Lalique, Ai, gente, esse tem da um- família do Lalique, esse também da família do Lalique. Olha, que lindo. Esse Lalique era um perfumeiro, por incrível que pareça. Olha. Esse é Demetrius Tiparius. Olha. Essa é Jeune Fille aux Pommes, se chama. E aonde que... Esse comprei no Uruguai. No Uruguai? E essa ela não é policromada, mas é linda. É linda, né? Entendeu? Depois eu gosto de quadros. Aquele quadro que não é o mais valioso é muito interessante. Aquele quadro é um dos pintores jovens favoritos do Fidel Castro. Eu conheci o filho do Fidel Castro em Bucareste, que teve uma exposição desse cara. E aí veio com o filho, viajou o filho, que tem Asperger, com esse menino. E o que é? não O sabia. símbolo do ovo. Ele só pintava ovos. Por quê? Porque o símbolo um dos símbolos da Revolução é o ovo. Porque Cuba não morreram de fome porque tinha ovo para comer. E aí, Todos os movimentos todos os movimentos de guerrilha e de coisa, mas o ovo permanece e é com a bandeira da... Fiquei arrepiada a primeira vez que eu vi a história. Esse é bem Nossa. legal. Isso era um pedaço de um armário da casa da minha avó. Ai, não acredito. Sim. Aí as laterais eram os vidros. Eu desmontei e uso para guardar. Acho lindo. E aqui dentro eu tenho um aparelho de som, mas já teve outras coisas dentro. Minha virgenzinha está aqui. Tá vendo? Essa aqui está aqui, mas não é aqui. Essa foi, olha que peça mais linda. Mas eu não estou de cor. Isso é uma cerâmica Art Nouveau. E é colecionada, tá vendo? Tem coisas. Agora tudo que... E essa da onde que foi? Essa eu comprei no Uruguai também. No Uruguai eu comprei. Eu servi 2 vezes no Uruguai.
Botei aqui, deixar momentaneamente, mas não é. E esses abajures também são lindos. Esse também eu comprei em Montreal, comprei num lugar que chama Home Sense. E todos os lençóis da Manuela são 1000 fios de não sei o quê, que é como uma ponta de estoque de coisa. E a mesa, você tem que visitar o apartamento. Ai, vamos fazer? O meu é um pouco Olha, mais industrial. essa aqui comprei no leilão. Eu não sei de quem é. Eu acho que tenho que levar para a família para ver se não é um brecheret. Porque eu estou achando muito parecido. Porque era um brasileiro, um escultor famoso, e quebrou o pé e trocaram. Isto é a bandeira que se usa em Corpus Christi. Aí na frente vai uma vela. E ela é dos dois. E isso é prata de lei. E isto aqui eram pedaços das colunas das igrejas no começo da época, lá da época do Alto de Peru. É bem peruano, né? E isso aqui são santos. Os santos, o São Miguel Arcanjo, feito na época interessante. E isto aqui que eu fiz a moldura, em cima de um negócio que se chama Bageta da Terra. Isso daqui? Sim, é um pano feito todo natural, feito teado natural, que eu achei que tinha a ver. Não, e até a moldura. Outro ponto, moldura. Gente, como é difícil moldura bonita hoje. Tá vendo? E aqui, coloquei aqui, você vê ele bem. E esse é uns Cristo também bem antigo. Agora eu vou te mostrar essa aqui, que eu acho que essa é a coisa mais linda que eu tenho. Eu entrei tão... Sim, essa aqui. Essas são opalinas roxas. Se você botar, eram as coisas mais da época da restauração, que eles chamam, né? Que é um período entre napoleônico. Não, é tudo pintado, cincelado. Lindo, hein? E você botando a coisa dentro, você vê que ele roxo. Ai, É a você vê a roxa, transparência. a transparência, se não se vê aqui. Aqui, Lucila, esse aqui é um cara que é considerado realismo surrealista de Centro-América. Esse cara é conhecidíssimo. Como se é que chama ele chama? Você vai ver as coisas que ele faz. Esse meu é um pobrezinho, um primo pobre. Mas olha aqui o trabalho desse homem. Realismo mágico. É tipo Magritte. Olha aqui. Benjamin Canhas. O crítico de arte. É tudo feito com veladuras, isso. É como se fosse verniz e a cor, então fica como se fosse transparente. É a coisa mais linda que eu já vi. Olha aqui. Olha aqui. Da onde que o ele é? ilusionista, ele é salvadorenho, mas é a Galeria Praxis que trabalha. Olha o trabalho dele. Incrível. Esse aí se chama A Outra ou A Mulher Depois do Casamento. É prostituta e depois vira aquele negócio. Eu achei engraçado. É um pastel. Este outro aqui, este aqui está no museu lá de coisa. É da época dos anos, o uruguaio também. Castejanos, tem aí o livro. Todos os que eu compro, você tem que fazer isso. Ficar com os catálogos e as coisas. Porque o dia da manhã você falta. Essa é famosíssima, Pailhos. É da época construtivista. Aquele lá, bom, são dois da Alice. O outro aqui foi minha amiga, que é uma mulher muito rica. E ela, cada vez que vinha me ver, me trazia um presente. Então, da última vez ela ficou 7 dias em casa. Cada dia me dava um presente. Gente, que... Um dos presentes foi... Não estou me mentindo, não. Um dos presentes foi um Miró, uma gravura do Miró. Outra, um Matisse pequenininho, uma gravurinha, não gravura, E depois me deu esse outro. Depois, outro dia, um relógio do Hermès. Um pouquinho do backstage. O povo que agora que está aqui. Olha as pedras, todas organizadas, alguns brincos. Nas caixas estão organizadas. Demais. A gente separa tudo, Olha. aí abre, a gente vê qual é a pérola mais parecida. E elas ficam geralmente na sala. Essa também é legal. Essas pedras não tem mais. Essas aqui como se fosse ouro mascado. Deixa eu ver. Lindo. Nossa, lindo, hein? Aqui o que tem? Posso ver? Pode. Ah, tá, vamos. Aqui É para você escolher um. Caixinha! Para você escolher Gente! Não, vamos colocar na Não, luz. mas você vai escolher um. Eu escolhi alguns, né?
porque Esses eu eu comecei achei a pensar no que você Gente, eu vejo essa caixinha sempre com as noivas. A famosa caixa. É, a caixinha. Olha só, gente. Ah, esse é o anel que você tá. Esse é o anel que eu tô. Mostra como é que ele funciona. Esse aqui, ele você pode ou colocar no mindinho, né, no tamanho certo, ou aqui no anelar, ou no indicador, ou no meio, né? E aí ele é fechado, porque a gente queria fazer ele mais com cara de joia. E ele é uma chuva de pérolas. Olha, ele é todo ele é em demais. prata. Ele é lindo. Mas é isso, Lu. Aí essa coleção aqui é um pouquinho mais minimalista, mas também você monta do jeito que você quer. E tem a questão da pérola. E tem a pérola que todas pedem pra ter, né? Olha. Enfim, e essas Demais. são super leves. Seu, né? São, super. Olha. E é tudo Não. em prata. Demais, demais. Muito obrigada. Ai, eu adorei. Foi muito bom, muito E, ó, bom. em Buenos Obrigada. Aires, Pra... quando a gente for pra lá, me procura. É, Tchau. Prazer. prazer. Sucesso. Obrigada, Manu. Tchau, querida. Muito Prazer te bom. encontrar. A gente se conhecendo agora pessoalmente.